Pena que demora para escrever aqui, cara. Eu queria já abrir a live com um negócio fixado, mas demora para abrir, né? Vamos lá, galera, voltando, esperando a galera entrar aí de novo pra gente dar sequência. Enquanto isso, eu vou fixando aqui o recadinho. Encontre olenka.com, que é a forma como a gente vai localizar o distribuidor mais próximo, certo? Então, essa é a ferramenta que a gente tem à disposição para poder encontrar o distribuidor. Meu Instagram, vitorpinho.oficial. Essas informações eu vou fixá-las, então elas vão ficar fixadas aqui na barra da tela, aqui embaixo. Deixa eu baixar aqui e fixar nos comentários. Então, ó, tá aqui, ó, fixado aqui, encontreolenka.com. Essa aqui é a ferramenta de busca que a gente usa para encontrar o distribuidor mais próximo. Se você não é cabeleireiro, essa ferramenta também vai servir para você encontrar o distribuidor que vai te indicar o cabeleireiro mais próximo de você. E aqui, ó, vitorpinho.oficial. Esse aqui é o meu Instagram. Então, entra lá no Instagram, segue no Instagram, acompanha o nosso trabalho. A gente procura fazer um trabalho totalmente voltado para a parte técnica, né, para poder auxiliar os profissionais, uma vez que a gente trabalha há muitos anos nessa área. Eu também sou cabeleireiro, também atendo clientes, mas o meu trabalho ele é muito voltado para a área técnica já. Há alguns anos eu venho focando bastante nisso, me especializando, buscando melhorar, né? Então eu já fiz muitos cursos, muitos treinamentos, parte de vendas, parte de desenvolvimento. Então tudo que eu pude fazer para poder melhorar essa apresentação técnica eu fiz, e a gente vem trabalhando para poder desenvolver melhor esse trabalho junto aos profissionais. Legal? Então, bem-vindos aí, a galera que estava com a gente, é muito bom estar com vocês de novo, né? Vocês acompanhando um pouco do nosso trabalho. A galera que está chegando agora, a gente está na segunda hora da nossa live. A primeira live eu já salvei ela já está lá disponível para vocês nos stories do Instagram. E essa live também vai ser salva nos stories do Instagram, e a gente está baixando, né? Procurando baixar todas as lives que a gente está fazendo e colocar no nosso canal lá no YouTube. Então a gente está utilizando essas ferramentas aí para que a gente possa estudar nesse momento de quarentena. Embora, como eu falei na primeira live, alguns profissionais já estão conseguindo voltar a trabalhar, porque algumas autoridades de algumas cidades, né, elas têm liberado o atendimento em alguns salões. Então, alguns salões vêm voltando gradualmente a trabalhar e a atender de acordo com a autoridade local, né? Então, a gente já começa a voltar a atender. Até por isso, a gente está procurando fazer uma adequação em horário de live para vocês, porque no primeiro momento ninguém estava trabalhando, a gente fazia live de manhã e estava tudo certo, fazia live na hora do almoço, estava tudo certo. Agora já começa a ficar um pouquinho mais complicado para todos, então a gente tenta adequar e oferecer o melhor para vocês aí. Então, se nos próximos momentos vocês começarem a ver as lives entrando a partir das 19, é para tentar adequar a essa situação dos profissionais que estão trabalhando, né? Já estão voltando a trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a nossa segunda hora de live. Então, o tema... Vamos responder então? Vamos responder umas 3 perguntinhas que ficaram da primeira live, e aí depois a gente desenvolve o tema. Então vamos lá. Manda ver. Essa já foi. Legal. Então, uma pergunta que veio, né, da live anterior foi... Como? Vânia perguntou por que acontece do cabelo não atingir a cor desejada no teste de mecha. Vânia, tem que tomar muito cuidado com o teste de mecha. Eu falo que o teste de mecha é simulação de processo. Então, assim, você já tem que saber que tipo de espessura, que tipo de largura de mecha você vai fazer, porque você já tem que fazer no teste de mechas uma mecha igual a que você quer fazer, né? Então, muitas vezes eu vejo as pessoas errarem um pouco no teste de mecha quando elas fazem um teste de mecha diferente da execução do processo. Teste de mecha é simulação. Então pode ser que às vezes você vai fazer o teste de mecha e pega uma mecha muito grossa, e a mecha muito grossa tem maior dificuldade de clarear. Então uma dica que eu sempre dou aí, não só para o teste de mecha, mas para a execução mesmo de processo,
Quanto mais finas as mechas, né, quanto menor a espessura das mechas, melhor para você ter resultado final de procedimento, ok? Josenilda tá falando que fez curso comigo da MUP. Obrigado, e gostou, né? Super profissional, obrigado. Fico feliz de você ter assistido o curso. Quando colocar aí que fez curso comigo, coloca a cidade, para eu saber de onde é e já mandar um beijo para a cidade toda. Vamos lá para outra pergunta, Ricardinho. Tucabelli. A pergunta da Tuca é o seguinte: no vermelho eu coloco um pouco de 4.0 quando eu tenho brancos para cobrir, está certo? Eu até vou usar um texto do Márcio Fiorucci, que é nosso técnico também da MUP, e ele fala muito isso, e eu aprendi a utilizar essa frase com ele. Entenda o seguinte: a colorimetria ela é uma estrada de diversos caminhos. O que a gente precisa entender? Se a tua porção de 4.0 está fazendo a entrega da cor perfeita, se não está tendo problema, se ele não está interferindo no resultado final da cor e está te dando a cobertura de branco e ainda assim entregando o vermelho do jeito que você quer, não está errado, pode continuar fazendo. Só tem que tomar cuidado com a medida, né? Eu sempre falo que a colorimetria ela precisa ter métrica, então você precisa saber a quantidade. E também existe uma outra coisa na colorimetria que colorimetria não é receita de bolo, às vezes o que funciona em um cabelo não funciona no outro. Se você tiver consciência dessas duas situações, pode ficar tranquila que não vai ter problema. A pessoa que eu perguntei, né, que tinha feito o curso comigo, de onde era, ela falou que é de Teresina, no Piauí. Então agora eu já sei de onde é, né, o pessoal da Liz Cosméticos. Então um grande beijo, foi um curso incrível, foi muito bom aquele curso lá na Liz Cosméticos. Obrigado aí por você estar acompanhando o nosso trabalho desde então. Manda lá. Ok, então a pergunta é o seguinte: num cabelo branco, né, que está com uma coloração 5 ou 6, eu vou fazer uma coloração, o que fazer para não quebrar? Então assim, em primeiro lugar, teste de mecha. Eu preciso saber que esse cabelo tem resistência para ser clareado, para ser descolorido até onde eu quero que ele chegue. Então primeiro, teste de mecha. Em segundo, tem um protocolo que eu sempre adoto no pré-mechas, eu ensino muito, né, esse protocolo, que é fazer o protocolo de desintoxicação, neutralização e aumento de resistência. Como é que é feito esse protocolo? Esse protocolo ele é feito da seguinte forma: primeiro passo, eu vou fazer a desintoxicação. O que eu uso? Shampoo da Royal Look, ok? Então primeiro eu lavo o cabelo, só os fios, não esfrega o couro cabeludo, você vai fazer coloração depois, né? Então não esfrega o couro cabeludo, lava os fios com o shampoo da Royal Look. Segundo passo, eu aplico a máscara de neutralização Royal Finish. Então o shampoo da Royal Look ele vai tirar qualquer resíduo metálico que tenha no cabelo, ele vai higienizar o fio, né? Eu falo que ele faz uma desmineralização, uma desintoxicação. A máscara Royal Finish vai neutralizar o pH e neutralizar qualquer ação química que possa ter de residual no cabelo. E por fim, eu gosto de utilizar esse cara aqui, que é o spray do Bioreconstrutor, para fazer um aumento de resistência, tá? Então eu uso o spray do Bioreconstrutor para fazer um aumento de resistência. Então, lavo o cabelo com o shampoo da Royal Look, aplico a máscara Royal Finish, deixo ela agir por 10 minutos, enxago a máscara, no cabelo ainda úmido, aplico o spray do Bioreconstrutor no meio e pontas e seco o cabelo. Aí ele está pronto para iniciar o processo de clareamento. Porém, antes disso eu já fiz um teste de mecha, então já sei como é que esse cabelo tá, ok? Então, primeiro eu tenho que fazer o teste de mecha, saber se o cabelo suporta ser clareado, e depois eu vou tomar os cuidados e as medidas cabíveis para poder ter um resultado mais seguro, ok? O clareamento aos poucos depende da tua velocidade, né? Se você trabalha devagar, trabalha com oxidante de menor volumagem, sabendo que ele vai demorar um pouquinho mais para clarear, beleza? Bora! Pergunta: depois da coloração deve ou não usar shampoo? Vamos lá. Quando a gente formula a coloração, né, que nem eu falei para vocês, eu participei de todo o processo de desenvolvimento da coloração, existe um agente que ele é colocado dentro da coloração, que ele tem uma ação como se fosse uma ação detergente, ok? Que é o Lauril. Porém, o que acontece? Às vezes, quando você vai enxaguar a coloração, né, mesmo que você tenha todo o cuidado de enxágue, pode ficar algum resíduo da coloração. Então o que a gente faz? A gente recomenda que você faça um shampoo,
certo? Então você faz um shampoo suave para poder higienizar melhor tanto os fios quanto o couro cabeludo, que às vezes ele fica sujo com coloração. Então você pode sim estar utilizando o shampoo depois da coloração, não tem problema nenhum. O Davi Lucas está perguntando o seguinte, Davi Lucas Brito, meu cabelo está elástico, como melhorar, né? Então, Davi, tem 2 produtos que você pode estar utilizando. Um deles é o banho de colágeno, tá? Então aqui é um serviço de tratamento no fio de cabelo danificado. Eu tenho 4 níveis de tratamento para 4 tipos de danos diferentes. Então eu tenho o nível 1 para cabelos ressecados, eu tenho o nível 2 para cabelos fragilizados, o nível 3 para cabelos danificados e o nível 4 para cabelos sensibilizados. Então, de acordo com a mistura, né? Aqui a gente tem uma tabelinha na parte de baixo do catálogo. Também essa tabelinha ele vem impresso na parte de trás da embalagem e na parte do lado da caixinha, onde diz qual é o tipo de tratamento que você vai fazer, qual é a mescla correta. E o outro que a gente usa também para cabelo elástico é esse cara aqui, Bioreconstrutor. Tanto um quanto o outro, os dois funcionam perfeitamente para poder recuperar um cabelo elástico, ok? Fechou? Então, posso começar a desenvolver o segundo tema? Vamos lá. Então, para a nossa segunda hora, a gente vai falar sobre a diferença de tonalização e neutralização, ok? Semana passada eu comecei a falar, surgiram muitas perguntas, eu expliquei um pouquinho. Ontem, o nosso diretor técnico, Rodolfo Marques, estava com o Alan Albuquerque, que estava assistindo a live aqui com a gente. Então, um grande abraço aí pro nosso amigo Alan Albuquerque, que estava com a gente. Passou por aqui também Márcio Fiorucci, outros técnicos. Rosângela Louro, que é técnica de um distribuidor local, também estava por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Saudade de todo mundo. E ontem nessa live, né, o Alan com o Rodolfo, eles estavam falando um pouco sobre tonalização, né, e neutralização. Então eu aproveitei para a gente poder explorar. Eles até falaram que a gente ia esclarecer um pouco mais dessas dúvidas hoje. Então vamos entender o que é tonalizar e o que é neutralizar. Então a primeira coisa que eu vou falar é a questão relacionada a conceito. Neutralizar é levar o cabelo até o mais próximo do natural, é levar o cabelo ao mais próximo do neutro, né? Na colorimetria a gente diz que um cabelo natural é um cabelo gris marrom e o marrom é o que a gente chama de neutro. Então neutralizar é levar o cabelo mais próximo do natural. Quando eu preciso neutralizar e como eu neutralizo? Eu preciso neutralizar quando o cabelo apresenta uma cor indesejada, certo? Então vamos lá, eu fiz um trabalho de coloração e o cabelo ficou alaranjado ainda e eu não queria que ele ficasse alaranjado, eu queria que ele ficasse natural. Vamos dar o exemplo que eu queria que esse cabelo ficasse... eu estava fazendo um processo para fazer um set e o cabelo ficou set, mas ele ficou alaranjado. Eu preciso neutralizar, eu preciso deixar esse cabelo com aparência de set. Como é que eu faço a neutralização? Eu vou pegar a estrela de Oswald, certo? E dentro da estrela de Oswald eu vou procurar qual é a referência de cor que neutraliza a laranja. Na estrela de Oswald, quem neutraliza a laranja é o azul. Na cartela de mechas, o representante do azul, né? Que é o neutralizante do laranja, é o cinza. Então, quem neutraliza o laranja? Quem neutraliza o laranja é o cinza. Se eu aplicar um 7.1 nesse cabelo, né, eu vou conseguir neutralizar o alaranjado que eu tenho no cabelo e vou conseguir deixar esse cabelo em um set natural. Ou seja, vou conseguir colocar o cabelo em condição neutra, em condição que a gente fala marrom, né, ou gris marrom, como eu costumo chamar os tons naturais. Então, isso é neutralizar. Qual é o tempo de pausa para neutralização? O tempo de pausa para neutralização é visual, não tem tempo de relógio, é visual. Então eu vou aplicar a coloração neutralizante para neutralizar o tom indesejado e vou observar o momento em que o tom indesejado vai desaparecer. Desapareceu o tom indesejado, está encerrado o processo de neutralização, ok? Qual é o X utilizado para fazer a neutralização? A gente recomenda que se utilize sempre um oxidante de baixa volumagem. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma neutralização, eu posso estar fazendo uma neutralização em um cabelo totalmente colorido, ou eu posso estar fazendo uma neutralização em um cabelo que tem partes descoloridas e partes naturais. E eu quero só neutralizar a parte descolorida. Se eu utilizar um oxidante de 8, 10, 20 volumes, o que vai acontecer? A coloração vai clarear o natural. Então aí eu vou criar dois problemas. Ao invés de somente neutralizar o tom indesejado, eu vou criar um novo tom indesejado porque vai haver um clareamento no cabelo.
ok? Então a gente recomenda que se utilize sempre na neutralização um oxidante de menor volumagem disponível. No caso, na MUP Color, a gente tem um oxidante de 6 volumes, certo? Qual é a diluição correta? Eu sempre neutralizo com diluição 1/2. Até porque, quando eu faço a diluição 1/2, eu transformo a coloração em ação tonalizante e essa ação tonalizante me dá tempo para trabalhar, ok? Ele vai revelar a cor de forma mais lenta, com menos risco de clareamento do natural, e isso vai fazer com que eu tenha uma neutralização mais eficaz. Beleza? Esse é o conceito de neutralização. Como é que eu vou entender como é que funciona o sistema de neutralização? O sistema de neutralização ele é muito bem descrito em Estrela de Oswald. Então, a gente sempre fala que as cores fortes neutralizam as cores suaves ou diluídas. Então, a gente fala que azul neutraliza laranja, que o vermelho neutraliza verde e que o violeta neutraliza amarelo. Embora, quando a gente vai fazer uma explicação mais completa da Estrela de Oswald, a gente sempre diz que o vermelho, na neutralização do verde, ele depende muito de ter à sua disposição o vermelho na mesma altura de tom do verde, porque a gente sempre fala que a regra de neutralização ela diz que a cor que vai neutralizar ela precisa ter a mesma altura de tom da cor a ser neutralizada. Se eu não tiver à minha disposição, não vai funcionar. Então, por exemplo, uma neutralização que gera muita confusão. Ah, minha cliente tem um cabelo em altura de tom 10, viajou, foi para a praia no verão e voltou de cabelo verde. O que eu faço? Se eu neutralizar com o vermelho, eu vou estar colocando um vermelho muito mais escuro, porque a gente sempre fala que eu não tenho todos os representantes de todas as cores em todas as alturas de tom dentro da cartela. Vitor, mas por que não tem? Por uma questão muito simples, é inviável economicamente. Você não teria todas essas colorações no seu armário, certo? Então, o que a gente faz? Algumas cores não dá para neutralizar, você tem que remover. Então, quando eu tenho uma cliente que tem um cabelo que ficou verde em altura de tom 10, não dá para neutralizar porque eu não tenho vermelho em altura de tom 10. Eu preciso remover. Então, eu preparo um shampoo de limpeza de cor e retiro esse verde, porque esse verde aconteceu de uma reação química, não é um verde de cor. Beleza? Então, eu falei sobre a neutralização do azul sobre o laranja, falei da neutralização sobre o vermelho em cima do verde, mas que em alguns casos a gente não usa o vermelho, usa o shampoo de limpeza de cor. E a outra neutralização mais comum é quando eu tenho um cabelo muito amarelo e eu preciso neutralizar esse efeito amarelo. Na Estrela de Oswald, quem neutraliza amarelo é o violeta. Então, o violeta, na mesma altura de tom do amarelo que se apresenta, acontece a neutralização. Então, é assim que a gente faz a neutralização. Lembrando que ela não tem tempo de pausa e que o ideal é utilizar sempre oxidante de 6 volumes. Beleza? Isso é neutralização. O que é tonalização? Tonalização, gente, é direcionamento de cor. Só um minuto que o meu telefone caiu. Neutralização é direcionamento de cor, certo? Então, quando a gente fala em tonalização, é direcionamento de cor. Então, para tonalizar, eu preciso direcionar uma cor. Como é que eu faço o direcionamento de cor? Direcionamento de cor é quando eu quero direcionar para uma cor. Eu tenho lá um cabelo que eu fiz mechas, atingi uma cor fundo de clareamento 9 e eu queria que esse cabelo ficasse um 9.1. Então eu preciso tonalizar. Na tonalização acontece a mesma coisa, diluição 1/2, oxidante de 6 volumes, mas a diferença da tonalização é que ela tem um objetivo mais específico, que é direcionar a cor. Para que aconteça o direcionamento perfeito de cor, eu preciso de um tempo de pausa que o tonalizante me pede. Nesse caso, o tonalizante da MUP, que é o mesmo produto da coloração, a nossa coloração tem função 2 em 1, ele precisa de um tempo de pausa de 15 até 20 minutos. Então, eu preciso dar o tempo de pausa para que o ciclo de revelação de pigmentos aconteça perfeitamente. Então, a tonalização, ela tem obrigatoriamente que ter tempo de pausa. E aí, como eu tinha falado na primeira live, aí eu ganho a vantagem de ter um oxidante de 6 volumes. Porque lembram que eu falei? Quimicamente falando, a gente diz que na revelação de pigmentos, a coloração consome 6 volumes. Se eu utilizo um oxidante de 6 volumes para tonalizar, a coloração consome todo o peróxido de hidrogênio, não sobra nada para clarear a cor natural, não sobra OX para clarear a cor natural. Então eu tenho um resultado mais
seguro e mais satisfatório quando eu faço a tonalização com 6 volumes, beleza? Então essas são as duas diferenças entre tonalizar e neutralizar. E ainda falando de neutralização, só para complementar, tem algumas pessoas que chamam de matização, né? Então qual a diferença de matização? Matização é a mesma coisa que neutralização. Ok? Então matizar ou neutralizar é exatamente a mesma coisa, porque ambos não têm tempo de pausa, ok? Tonalização tem tempo de pausa. Então a matização, às vezes ela acaba gerando uma maquiagem. Você maqueia o cabelo com a matização, mas como a matização não tem tempo de pausa, ela também não tem fixação, tá? Então muitas vezes acontece da gente fazer, né? Eu pelo menos já fiz isso algumas vezes. Apliquei uma coloração, deixei ela 5 minutos e tirei, porque ele já deu a cor que eu queria. Aí o que aconteceu? A cliente foi para casa, lavou o cabelo, voltou, ligou e falou: ó, o cabelo desbotou, ficou amarelo. Por que o cabelo voltou e ficou amarelo? Porque eu não deixei o tempo de pausa para que o ciclo de revelação de pigmentos acontecesse. Então eu não tonalizei, eu matizei ou eu neutralizei. Então neutralizar e matizar é basicamente a mesma coisa. Neutralizar e matizar não tem tempo de pausa, é visual. Tonalização tem tempo de pausa. Então se a gente entende essas duas diferenças, a gente começa a trabalhar de uma forma um pouco mais segura nos trabalhos que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Beleza? Então, como eu falei, era um tema um pouquinho mais curto, mais fácil. Se vocês quiserem, de repente, eu estava até pensando em começar de novo. Então, de repente, fazer uma live falando sobre estrela de Oswald, né? Falando sobre pigmento contribuinte. De repente, a gente poderia até fazer uma live de novo sobre esse tema e aprofundar um pouco mais dentro dele. Vamos voltar agora para a gente voltar a responder as perguntas. Beleza? Tem alguma coisa já na mão aí? Então vamos lá, galera perguntando como é que faz para encontrar os produtos da Olenka. Então o que eu fiz? Fixei aqui, ó, na barra de comentários, encontreolenka.com, tá? Então você vai entrar no site encontreolenka.com por geolocalização ou por digitação de CEP, vai aparecer o distribuidor mais próximo de você, né? Então você entra em contato com esse distribuidor vai até você, manda um vendedor, né? Cria uma forma de poder levar o produto até você. Não consegui entrar, né, através do encontreolenka.com, eu não achei o distribuidor mais próximo de mim. Então o que eu faço? Entra lá no @olenkacosméticos, né, que é o Instagram da Olenka Cosméticos. Com o Instagram, você vai ver lá na descrição do Instagram, tem o telefone do nosso escritório central. Fala lá com o pessoal do nosso escritório central, eles vão atender você e vão estar te indicando o distribuidor mais próximo. Se por acaso não tiver um distribuidor próximo de você, o escritório vai estar despachando o produto para você via correio. Beleza? Vitor, não sou profissional, eu queria utilizar os produtos. Então o que você vai fazer? Através do encontreolenka.com, você pode encontrar o distribuidor mais próximo de você, que vai estar te indicando quem é o cabeleireiro mais próximo de você, para você poder estar utilizando o produto. Ou de repente, através do encontreolenka.com, você pode auxiliar o seu cabeleireiro a encontrar a Olenka, se por acaso ele não usa. Apresenta a Olenka para ele, eu tenho certeza que ele vai gostar muito dos produtos. Beleza? Qual o fundo ideal para o cabelo vermelho? De quem é a pergunta? Você tem aí? Não, beleza, não tem problema. Qual o fundo ideal para um cabelo vermelho? Então vamos lá. O que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é olhar a minha disposição de vermelhos. Então, ó, dentro da cartela da MUP, essa aqui é achou o nome? Cristina Sara. Então essa aqui é a nossa série de vermelhos, tá? Então, ó, tá aqui a barra, vermelhos, eu tenho os vermelhos. Vou ditar, né? Porque como eu tô na câmera de selfie, você está enxergando ao contrário. Eu tenho em altura de 7, eu tenho 7.66, que o nome dessa cor é vermelho intenso, né? Seria o louro médio vermelho intenso, 7.66. Aí eu tenho 6.46, 6.66, 6.53 e 6626. Então são os vermelhos em altura de tom 6. E eu tenho 6.65, que é o vermelho em altura de tom 5. Então o que eu preciso entender? Que vermelho eu desejo? Eu desejo um vermelho em altura de tom 7, em altura de tom 6 ou em altura de tom 5? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que forma eu vou fazer para atingir esse vermelho? Porque assim,
Se a minha cliente quer um vermelho em altura de tom 7, ela tem um cabelo natural 3 ou 4, se eu colocar o 7.66 direto, ele não vai me entregar o 766. Eu vou precisar limpar a cor do cabelo, ou seja, descolorir o cabelo até o fundo de clareamento equivalente à cor 7. O fundo de clareamento equivalente à cor 7 é o fundo de clareamento laranja. Então eu preciso limpar a cor do cabelo até o laranja e depois colocar o 766 para entregar. Então, a gente precisa entender qual é a cor natural e qual é a cor desejada. Em se tratando em cores vibrantes, vermelho, cobre, em alguns casos se faz necessário uma limpeza de cor para atingir o fundo de clareamento da cor desejada. Fechou? Beleza? Vamos para a próxima? Como que faz para fazer limpeza de cor? Limpeza de cor nada mais é do que uma descoloração, tá? Essa limpeza de cor eu falo que ela pode ser parcial ou ela pode ser total. O que é uma limpeza de cor parcial? Limpeza de cor parcial, meu telefone resolveu que ele tem que cair. Limpeza de cor parcial é o que nós chamamos de mechas, tá? Então limpeza de cor parcial é o que nós chamamos de mechas. Limpeza de cor total é quando você vai fazer aquele clareamento total, né? Algumas pessoas chamam de limpeza de cor global, ok? Então, essa é a diferença. Limpeza de cor nada mais é do que uma descoloração. Eu falo limpeza de cor muito porque eu gosto de utilizar um termo mais técnico. Então, eu falo que esse termo mais técnico também agride menos os ouvidos das minhas clientes. Elas gostam mais quando eu falo limpeza de cor. Quem já assistiu o curso comigo sabe dessa brincadeira que eu faço, né? O que você gostaria de fazer no seu cabelo? Uma decapagem com pó descolorante e água de 40? Ou você faria uma limpeza de cor com creme clareador e peróxido de hidrogênio a 12%? Qual dos dois é menos agressivo aos seus ouvidos? Né? Os cabeleireiros concordam comigo quando eu brinco nisso, falando sobre isso nos meus cursos, ok? Uma pergunta rapidinha aqui para matar, Ricardinho. A Marisa está perguntando qual a cor das mechas para morenas, né? Qual a cor das mechas para morenas? Eu entendo que são as morenas iluminadas. Fundo de clareamento para morena iluminada é 7 e 8 e as cores são os tonalizantes entre 7 e 8. São os que funcionam melhor. Então 732, 735, 732 com 83, 735 com 83, 837 com 732, 835 com 83, enfim, várias formas da gente fazer. O ideal é a gente sempre trabalhar as morenas iluminadas em fundos de clareamento 7 e 8. Começar a falar de mistura de morena iluminada aqui, a gente vai varar a noite. Vamos lá para a próxima, Ricardinho. Ok, então vamos lá. Como é que eu faço para finalizar o louro deixando o tonalizante por 20 minutos? Então, o que eu preciso entender? Quando eu vou fazer a tonalização, né, eu vou fazer a aplicação do tonalizante com todo o cuidado na parte só que eu desejo, então eu não vou aplicar o tonalizante em todo o cabelo, mas mesmo assim, se eu estou trabalhando com oxidante de 6 volumes na diluição 1/2, eu tenho de até 15 minutos que ele me entrega a cor perfeitamente sem alterar, então eu faço a aplicação normalmente. Ainda esses dias eu estava fazendo uma tonalização, fizemos um pérola e ficou incrível. E o cabelo ficou 17 minutos com pérola. A gente colocou 10, 12 no cabelo. Ficou, acho que 17 minutos e entregou a cor perfeitamente. Por quê? Porque eu tenho o fundo de clareamento e eu tenho o controle na mão. Eu estou com o produto na mão nesse caso, né? Então, o oxidante de 6 volumes ele vai me ajudar perfeitamente. Beleza? A Lídia está fazendo uma pergunta interessante aqui, rapidinho. Qual a cor ideal para esfumar a raiz? Lídia, depende do teu desejo, tá? De direcionamento de cor e depende da cor natural do seu cliente, tá? No começo, quando estava se popularizando o esfumado de raiz, o pessoal usava só 4 com 6. Hoje a gente tem uma gama diversa de cores para esfumados. Então dá para você esfumar com 4, dá para esfumar com 6, dá para esfumar 4 com 6, dá para esfumar 5 com 1, para ele dar um efeito mais frio. Se você estiver fazendo uma morena iluminada, você pode fazer esfumado de raiz 5 com 5.3. Tem gente que gosta de fazer um esfumado que ele tem um reflexo levemente marrom, 6 com 671 funciona. Então tudo depende da cor natural da sua cliente e do direcionamento. Em geral, regra geral, o esfumado de raiz tem que deixar mais próximo da cor natural, ok? Como a gente trabalha com uma coloração que tem um perfil mais frio, né? A MUP tem uma característica de cor mais fria, todas as cores naturais nossas servem para fazer esfumado. Então você pode fazer esfumado tranquilamente, lembrando que o esfumado ele tem um tempo de pausa mais reduzido e é olhômetro e no cabelo úmido, tá? É importante a gente lembrar disso.
Ok, a pergunta é a seguinte, então eu posso tonalizar e neutralizar num único processo? Então vamos lá. O que eu preciso entender? Quando eu estiver tonalizando, o tonalizante ele já vai fazer todo o processo, porque assim, a primeira coisa que ele vai fazer é retirar a cor indesejada e o segundo momento ele vai revelar a cor que eu apliquei. Então, por exemplo, digamos que eu estou fazendo uma mecha, só para exemplificar, você está fazendo uma mecha em altura de tom 8, o desejo da sua cliente é 8, só que ela quer uma mecha 8, só que ela quer uma mecha acinzentada. Quando você parar no fundo de clareamento, o fundo de clareamento vai ser laranja amarelado, né? Porque ele está vindo do 7, que é a laranja, a próxima etapa é o laranja amarelado. Então ele tem ainda uma grande concentração de laranja. Mas a minha cliente quer cinza. Se eu tenho um fundo de clareamento 8 perfeito, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um 8.1 como tonalizante. O primeiro ciclo ele vai tirar o laranja e o segundo ciclo ele vai entregar cinza. Então ele vai fazer os dois processos. Não é que eu estou neutralizando e tonalizando no mesmo processo. Eu estou tonalizando e a tonalização ele gera um ciclo completo de direcionamento de cor. Ele só vai direcionar a cor depois que ele conseguir apagar o fundo aparente, né? Então o processo de tonalização ele faz os dois serviços. Não é que você vai fazer tonalização e neutralização separados. É um processo único. A tonalização ele já dá direção de cor, ele já tira a cor indesejada, a não ser que você escolha a cor diferente do fundo de clareamento. Você tem um fundo de clareamento 7 e quer tonalizar com 8, não vai dar certo, porque você não tem a concentração suficiente de pigmentos para fazer o direcionamento de cor. Ele vai sobrar resíduo de cor indesejada, certo? Bora! A cobertura melhor da MUP é no cabelo úmido ou seco? Gente, vamos entender o seguinte. Na hora de você fazer uma coloração, o ideal é que o fio de cabelo esteja limpo e seco. Essa é a recomendação de fabricante. Porém, se eu quiser, né, eu posso fazer isso em um cabelo úmido? Sim, desde que você entenda a diferença entre úmido e molhado. Cabelo úmido, ele está ainda úmido, com um pouco de água, mas ele não está escorrendo água e ele não está encharcado. Cabelo molhado está encharcado de água. Se eu coloco uma coloração em um cabelo encharcado de água, em um cabelo molhado, o que vai acontecer? A água vai diluir os pigmentos da coloração. E aí a coloração vai perder a eficiência. Então você compromete a performance de resultado de coloração. Se eu for fazer num cabelo úmido, pode ser que eu tenha um resultado satisfatório, mas o ideal, a recomendação do fabricante é que se faça em cabelo limpo e seco, ok? Mas pode, em algum caso, fazer com cabelo úmido. Lembrando que o cabelo úmido não pode estar pingando água, certo? Quando uma cliente tem o cabelo preto azulado e quer chegar num tom marsala, qual é o processo? Tem que tirar o preto, não tem jeito. Então vamos voltar aqui na nossa tabela. O nosso marsala é esse aqui, ó, 66.26, tá? O nosso marsala está em altura de tom 6. Para eu pegar um cabelo que está preto e levar até esse marsala, o que eu preciso fazer? Eu preciso remover todo o fundo de clareamento até chegar ao fundo de clareamento equivalente à cor desejada. Ou seja, eu preciso clarear esse cabelo, descolorir esse cabelo, limpar a cor desse cabelo, aí fica a teu critério, chamar como você preferir, até o fundo de clareamento 6, que seria o vermelho alaranjado, para depois colocar o marsala e entregar a cor perfeita. Nessa primeira etapa só tem esse caminho, não existe outro. E aí tem uma outra coisa, né? Na outra live até me perguntaram isso. Vitor, a minha cliente quer clarear o cabelo, mas não quer usar pó descolorante. Então, meu amor, desculpa, não vai rolar. Vai ter que fazer mega hair, porque descolorir o cabelo sem pó descolorante, eu não conheço nenhuma fórmula que funcione, ok? Tenho mechas e cabelo branco. Qual é a cor ideal para fazer a raiz e continuar com as mechas em uma cor bacana? Então, a gente precisa pensar sempre qual é o que mais vai te agradar, né? Então, que nem eu falei na outra hora, vou repetir agora. O cabelo branco, quanto mais você coloca a cor escura, mais contraste ele dá de crescimento. Porém, o cabelo branco, ele tende a não dar um bom resultado em cores muito claras. Então, normalmente a gente trabalha aí cobertura de brancos com alturas de tom 6, 7, dependendo do cabelo. Se não for um cabelo muito grosso, dá para você fazer uma cobertura de brancos legais com 8, né? Então, um fundo em torno de 6, 7 ou 8 pode ser satisfatório, ele dá um resultado bem legal, beleza?
Tem uma galera mandando beijo aqui, eu vou mandar beijo para uma turma aqui, ó. Patrícia Castro tá com a gente, grande beijo. Rosângela Louro, Milena, Josi, Ramos Maria dos Anjos, Sandra Tenório, Rosiane Costa, Evelise Paiva. Grande beijo para essa galera que está acompanhando aí a nossa live. Muito bom estar com a participação de vocês aí. Salão Elaine, Cris, Estúdio Gleice Lima. Legal. Beijão para vocês aí. O pessoal de Olenka, da Olenka de Natal tá sempre com a gente aqui, né? Manda. Ixi. Vixe. Então vamos lá, Giane falou o seguinte: olha, minha cliente fez coloração vermelha no cabelo e se arrependeu, não quer mais vermelho, quer voltar pro louro. Porém, eu fui fazer a limpeza de cor, fui fazer um teste de limpeza e o cabelo não clareou. Não tem muito o que fazer, a gente precisa aumentar a resistência desse cabelo para poder limpar a cor dele, né? O vermelho é uma cor meio complicada, meio chatinha de tirar. Então você vai ter que limpar a cor desse cabelo para poder tirar. Vai ter que fazer tratamento, vai ter que aumentar a resistência desse cabelo para poder tirar. Uma dica que às vezes, né, em alguns cabelos ele funciona legal, é quando você começa a criar efeitos neutralizantes para depois limpar, né? Que é como se você encapsulasse os pigmentos avermelhados. Não tem uma regra que diz que isso funciona 100% em todos os cabelos, mas alguns dizem que já tiveram essas experiências e eles funcionaram bem. Então vamos dar um exemplo. Digamos que você está com uma cliente, que essa tua cliente tem um vermelho em altura de tom 7, ok? Então o que você vai fazer? Para você tirar o vermelho, que ela deve estar incomodada com o vermelho, acredito eu, você faz uma tonalização no cabelo dela com uma cor que vai esfriar esse vermelho, não vai neutralizar totalmente, ele vai esfriar. E aí depois você faz o tratamento para você poder clarear. Então, por exemplo, digamos que você pudesse utilizar um 7, deixa eu mostrar aqui para você, um 7.71, tá? Que essa cor aqui é o marrom frio, com adição do mix /99, ok? Então eu faria o 7.71 com o mix /99, ele ia dar uma boa esfriada nesse cabelo vermelho para você ir tratando ele e depois ele ir clareando. Então algumas pessoas defendem a teoria de que quando você coloca um tom marrom frio ou alguma coisa mate no cabelo vermelho para preparar para clareamento, ele meio que encapsula o pigmento vermelho. Eu não tenho nenhum estudo que prove que isso é realidade, mas eu tenho relatos de alguns profissionais que dizem que isso funcionou. Então, talvez seja um caminho para você utilizar. Tem alguém aqui, o Instagram é Ana Morena. Manda beijo para mim, Ana Souza. Beijo, Ana Souza. Pronto. Estava devendo beijo, agora não estou devendo mais para você. Beijo só de Maceió, é isso? Beijo também, galera de Maceió. Acho que o país inteiro, né? Tem gente de todo lado. Agora há pouco surgiu um Ola aqui. Provavelmente é um amigo nosso. Sarita Pinto. Nossa, que saudade de você, Sarita. Beijoca pra você, querida. Saudade, muita saudade de você. Manda lá, vamos ter mais perguntas, vamos matar essa galera. Vamos lá. Perguntaram assim: qual é o fundo de pigmento da MUP? É azul? Vamos entender o seguinte, gente. Quando se fala em fundo de cor, é meio errado se dizer. A gente fala de cor de ajuste, ok? Então, a cor de ajuste da nossa coloração, ele é ajustado em azul e ajustado também em violeta. Então, a gente tem os dois ajustes. Mas não é o fundo da cor, essa cor ela não é azulada, ok? Porque se ela tivesse o fundo azul, todas as cores seriam azuladas. Ela tem um ajuste em azul e violeta. E esse ajuste faz com que ela fique levemente mais fria do que as outras cores. Então, muitas vezes as pessoas confundem uma cor ser um pouco mais fria do que ela ser mais escura. Cor mais fria, ela é mais profunda. Então, a cor mais profunda parece ser um pouco mais escura, mas não é, tá? Então, ela tem esse ajuste em azul e violeta, mas é um ajuste, não é o fundo específico da cor.
Beleza? Rosângela tá mandando um beijo, dizendo que tá com saudade. Eu também tô com saudade de você, Rosângela. Saudade dos nossos trabalhos. Foi uma pessoa que ajudou bastante, contribuiu bastante com a gente no desenvolvimento da coloração. Grande beijo. Legal, o cliente tem mechas louras em altura de 10 e ela quer se tornar morena iluminada. O que eu faço? Minha primeira recomendação para você é fazer uma morena iluminada não muito escura nesse cabelo, tá? Se você escurecer demais esse cabelo, eu tenho praticamente certeza de que essa cliente vai ficar muito brava com você. Então, ela tem um cabelo em altura de tom 10, começa a fazer umas mechas inversas no cabelo dela em altura de tom 8. Faz uma brincadeira aí com os tons 8, né? As morenas iluminadas são tons um pouco mais quentes, então você pode tá trabalhando aí, de repente, 8.3 com 8.2, né, que seria uma cor equivalente a um 832, dá um bege extremamente bonito. De repente você pode estar utilizando o 837, também dá um resultado bem legal de cor, né? Então funciona bastante para você poder estar fazendo esse primeiro passo de morena iluminada num cabelo tão claro, porque a gente poderia falar, não, faz uma cor em altura de tom 7, né, um 7, um cobre, mas se pensar uma mulher de cabelo louro migrando diretamente para um cobre, eu fico um pouco com medo. Não sei se é todo mundo que gosta disso não. Então faz aí um tom bege, um tom dourado para iniciar, para ela ir acostumando com a cor, já te dá um resultado bem bonito. Beleza? Peraí, só um pouquinho, só um segundo. Borelli Rosângela, ela está perguntando o seguinte, se nós indicamos coloração para quem tem alergia. Então vamos lá, Rosângela. A MUP ela é uma coloração que ela apresentou em todos os testes de desenvolvimento e foram feitos mais de 500 testes de desenvolvimento, acho que a gente chegou até 800 testes de desenvolvimento, baixo índice de alergia. Tá? A gente não buscou classificar essa coloração como uma coloração hipoalergênica, mas ela apresenta uma característica de coloração hipoalergênica, ou seja, baixo índice de alergia. O que a gente precisa pensar quando se fala de uma pessoa que tem alergia? A grande maioria das pessoas dizem que tem alergia à amônia, ok? Só que assim, eu particularmente não conheço ninguém que diz que tem alergia à amônia, que foi até um especialista e esse especialista laudou, né, fez um laudo atestando que ela é alérgica à amônia. O que essa pessoa teve foi uma experiência negativa com uma coloração à base de amônia e resolveu que ela tem alergia à amônia ou que ela é alérgica à coloração. O que não foi feito? Não foi feito um teste de alergia, inclusive é um teste de alergia obrigatório, recomendado pela Anvisa, que é o nosso órgão de vigilância sanitária, que toda coloração deveria ser feito um teste de alergia. Dentro da caixinha da MUP, né, no interior da caixa, quando você rasga a caixa, no interior dela tem a orientação de teste de alergia. Então o que eu recomendo? Que você faça um teste de alergia com a coloração da MUP de acordo com a recomendação no interior da caixa, que é recomendado pelas normas da vigilância sanitária, faça um teste de alergia e veja se realmente essa cliente tem alergia. Porque às vezes ela não tem alergia à amônia, mas ela pode ter alergia a algum componente da fórmula da coloração que ela usou. Né? Então eu só posso dizer que essa cliente realmente é alérgica a uma coloração ou a minha coloração, né? No caso a gente está falando de MUP, a partir do momento que eu fiz o teste de alergia e ela não apresentou alergia ao teste, ok? Fora isso, eu de verdade desconheço uma coloração que seja 100% antialérgica, porque é difícil a gente atestar que a coloração é 100% antialérgica, porque pode ser uma alergia específica a algum componente da fórmula. Né? Então algumas pessoas falam que um dos maiores responsáveis é a amônia, mas eu já ouvi dizer pessoas que utilizaram coloração sem amônia e que tiveram reação alérgica. Então aí não pode dizer que é amônia, é algum componente da fórmula. Quem vai dizer se vai apresentar reação alérgica ou não é a própria pele da pessoa, é o teste de alergia, né? Beleza? Pode ir agora. Vamos lá, então quais são os benefícios do protetor solar capilar, né? Do filtro solar que a gente fala capilar? Na realidade não existe um filtro solar específico para cabelo. A gente tem alguns produtos que eles têm a capacidade de ter
Tem alguns ativos que agem como filtro UV, né? E principalmente protetor térmico. E esses produtos, eles têm uma grande afinidade com a estrutura do fio, então ele acaba dando uma grande proteção. Dentro da linha da Olenka, a gente tem alguns produtos, mas um dos principais que a gente recomenda é o CC Cream, ok? Que é o nosso 3 em 1. Então ele funciona perfeitamente como protetor térmico. Esse produto, ele é um produto muito legal porque, assim, todos os ativos que ele tem agregam características, né, ao produto que ele vai agir como um protetor térmico e ele também vai acabar tendo uma ação de filtro solar para o fio de cabelo, né? Tanto na parte térmica, a gente tem diversos vídeos, até o nosso próprio embaixador Rodrigo Sintra tem vídeos que ele coloca nas redes sociais, onde ele aplica o CC Cream em um copo descartável, e uma parte do copo está com protetor e outra parte está sem protetor, e ele coloca fogo, né, acende o isqueiro, encosta na parte do copo que está sem protetor e o copo derrete imediatamente. E na parte do copo que ele está com o CC Cream, ele coloca o isqueiro, e teve um que ele chegou a contar, acho que 7 ou 8 segundos antes do copo começar a derreter, ou seja, o poder de proteção térmica é gigantesco. Então, o que eu costumo dizer para aquela cliente que hoje tem a mão secador, que tem a mão prancha, que tem a mão babyliss, eu prefiro que ela tenha esse produto na mão, né? Eu prefiro vender esse produto para minha cliente para ter certeza de que ela vai estar com o cabelo devidamente protegido. E se ela for para a praia, se ela for para a piscina, se ela for para tomar sol, ele vai fazer uma ação semelhante à ação que o filtro solar faz na pele dela. Então eu costumo brincar e dizer que o CC Cream acaba sendo um filtro solar para o cabelo. Já que ela vai utilizar um filtro solar para a pele, ela também necessita de um filtro solar para o fio de cabelo. Então basicamente é essa a ideia, né? Seria essa a funcionalidade do produto no nosso dia a dia. Beleza? Os produtos da Olenka vendem só para profissionais? Sim, os produtos são vendidos só para profissionais. Então você só vai comprar através dos nossos canais de venda profissional. Se você é cliente final, você só vai comprar através de um salão autorizado, tá? Ah, Vitor, o meu cabeleireiro não tem Olenka. Então vai aqui, ó, olha a barrinha aqui, ó, encontreolenka.com. No encontreolenka.com você vai encontrar o distribuidor mais próximo para poder indicar esse distribuidor ao seu cabeleireiro. E se você é cabeleireiro, você vai encontrar o distribuidor mais próximo de você para poder estar levando a marca até você. Não encontrei através dessas ferramentas. Tem outra forma? Sim, tem outra forma. Lá no Instagram da Olenka, @Olenka, né, cosméticos, também tem o telefone do nosso escritório central, e através desse escritório central você consegue que eles te auxiliem a encontrar esse distribuidor mais próximo de vocês. E uma outra ferramenta muito boa, gente, é a rede social, tá? Hoje muitos profissionais que trabalham com a nossa marca fazem questão de colocar, né, que trabalha com Olenka, às vezes acaba colocando o nome da Olenka associado ao salão. Então vai dar uma busca lá nas redes sociais, coloca o nome Olenka, é o nome da sua cidade, também é uma forma da gente conseguir encontrar o produto de forma mais fácil. Beleza? Tá, então a cliente está falando sobre uma cliente que veio procurar ela e que fazia uma coloração e relatou que essa coloração ela é diluída com água. Perdão? Vânia. Então ela está relatando que essa coloração é diluída com água. O que são as colorações diluídas com água? As colorações diluídas com água são colorações... a gente fala que são colorações metálicas, né? São colorações que elas não precisam de OX para revelação de pigmentos, porque ela é adicionada à água. São pigmentos metálicos que a gente costuma dizer. O que o pigmento metálico tem como característica? O pigmento metálico é um pigmento que ele impregna muito no fio de cabelo. A gente tem uma grande dificuldade de remoção de pigmento metálico, e ele também tem uma outra característica que é muito negativa, né? O pigmento metálico ele normalmente é incompatível com diversos produtos. Então, às vezes, se você tem uma cliente que tem um serviço de coloração que é diluída em água, né, principalmente colorações de pigmentos metálicos, a gente tem uma grande dificuldade e tem que tomar um grande cuidado para manusear esse tipo de cabelo, porque há um grande risco de incompatibilidade e até o cabelo partir, o cabelo vir a quebrar durante o processo que você está fazendo de clareamento, né, no caso o pó descolorante. Então fiquem bastante atentos aí com as clientes que chegam, que fazem coloração em casa ou que fazem coloração em outro lugar, para saber que tipo de coloração e como é que é preparada essa coloração, porque isso pode gerar uma incompatibilidade, gerar um problema bem sério para vocês.
beleza? Então, já perguntaram qual a cor para esfuma raiz. Então, só para repetir, né, como entrou a pergunta de novo, a cor ideal para esfuma raiz vai ser a cor que mais te agradar. Eu sempre falo que a cor ideal seria a cor mais próxima do natural, tá? Então, se a sua cliente tem uma cor natural 5, esfuma com 5, 5 com 5,1. Se você quer um esfumado mais quente, esfuma com dourado, 5,3 com 5,0, ou né, 5 com 5,3. Se ela gosta do efeito mais marrom, eu gosto de utilizar os marrons fios para esfumar, então 5 com 5,71. Eu estou dando um exemplo do 5 porque eu estou falando de um cabelo 5. Se for 4, eu tenho os representantes de 4. Se for 6, eu tenho os representantes de 6. Se for 7, eu tenho os representantes de 7. O ideal é que o esfumado seja mais próximo do natural da sua cliente. Beleza? Tá. Cabelo está poroso, sem vida por descoloração. Que tratamento é indicado? Eu sempre gosto de indicar para esse tipo de cabelo os cronogramas capilares. Tá? Então tem duas formas da gente fazer o cronograma. Uma das formas é a gente utilizar o cronograma só com um produto, né? Então eu consigo fazer esse cronograma completo utilizando o banho de colágeno, né? Porque ele tem 4 tipos de tratamento diferentes para 4 situações diferentes de cabelo. E uma outra forma seria a gente fazer um cronograma capilar. Esse cronograma capilar ele é um pouco mais complexo porque ele vão diversos produtos. No cronograma capilar a gente vai fazer a associação de Royal Soft mais a linha Hydra 3, certo? Mais o bioreconstrutor e também o óleo de reparação. Então a gente vai ter que associar todos esses produtos. O cronograma capilar ele é feito em 4 sessões. Na primeira sessão a gente vai fazer o trabalho com o bioreconstrutor. Na segunda sessão a gente vai fazer o trabalho de umectação, que é a associação do óleo de reparação com a linha Hydra 3. Na terceira sessão a gente vai fazer a reposição de massa, que é a associação da Royal Soft com a máscara Web Mask da Hydra 3. E na quarta sessão a gente vai voltar a fazer uma nova nutrição. Então são 4 sessões que a gente vai estar utilizando para poder recuperar esse cabelo. Então tem algumas pessoas que falam que é ritual, né? Ritual de tratamento, cronograma de tratamento. Então cada um vai dar um nome diferente que ele vai funcionar. Perguntinha aqui, a live vai ficar salva? Sim, Alexandra, a live vai ficar salva. A gente sempre salva as nossas lives e ela fica salva nos stories do Instagram por 24 horas. Passado as 24 horas do history, a gente tenta baixar essa live e colocar ela no nosso canal do YouTube. A maioria das lives elas estão salvas no canal da Olenka Cosméticos no YouTube. Porém, como é um programa que é utilizado para baixar as lives, infelizmente a gente acaba perdendo alguns arquivos, tá? Então tem algumas lives que não estão lá. Mas a grande maioria estão no canal, né, da Olenka Cosméticos lá no nosso YouTube. Beleza? Vamos lá, tem mais alguma coisa aí, Amão? Para preto azulado? Então, eu vi essa pergunta, passou aqui agora. Rosângela Souza, não é isso? Então, Rosângela, quando a gente foi lançar a nossa coloração, a gente tinha estabelecido uma meta de números de nuance que nós iríamos lançar, tá? Quando a gente foi fazer essa análise, né, essa pesquisa de mercado para ver ranking de colorações mais vendidas, a coloração preto azulado ela estava muito distante no ranking comercial, né, de consumo. Então a gente não incluiu no nosso mix de cores o preto azulado, certo? Então o que acontece? Para uso de MUP, né, na coloração da MUP, infelizmente a gente não tem à disposição o preto azulado. Então eu infelizmente não consigo te ajudar com o MUP Color, eu não tenho o preto azulado à disposição. Pode ser que no futuro a gente consiga incluir, né, o preto azulado no nosso mix de cor, mas nesse primeiro momento não, a nossa coloração é nova, né? A gente está com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de mercado. A gente queria fazer uma coisa bem comercial e uma coisa que atendesse a maioria da necessidade da maioria das pessoas. Ricardinho, tem alguém aqui que está falando que não encontrou o YouTube. Como é que está o nome do nosso canal no YouTube? Olenka Cosméticos.
Então tá lá, ó, Frank Silene, né, o Instagram. Não conseguiu achar? Procura lá no YouTube, Olenka Cosméticos. Aí vai aparecer o canal e você entra no canal, lá tem os vídeos, tá bom? Então tá como Olenka Cosméticos. Legal, então você também pode estar falando com o teu distribuidor, né, de Olenka, né, através do encontroolenka.com, fala com o distribuidor, eles têm uma playlist de vídeos, né, aí você consegue entrar no canal direto, beleza? O que mais que a gente tem aí? Tá, tem gente perguntando se pode fazer live de morenas iluminadas de novo. A gente vai fazer sim, vamos ver, né, próxima semana aí a gente organiza e faz. Tem uma pessoa perguntando aqui quando vai ser a live de amanhã, que horas vai ser a live de amanhã? Então, live de amanhã, Vanúzia Costa, né, nossa colorista também da equipe da Mup Color, vai estar fazendo uma cobertura de brancos ao vivo. Então, não esquece, né? Amanhã às 14 horas, Vanúzia Costa com cobertura de brancos, tá bom? Então é isso aí, Maeve. Tá, então o cabelo está em altura, está em marrom, ela não falou em altura de tom, mas ela falou em marrom. E ela fez a coloração 5 e ficou muito escuro, né? Então a pergunta é a seguinte: qual seria a cor para usar no próximo mês? Então assim, não sei se esse cabelo tem mechas ou não, né? Você vai ter que começar a fazer um clareamento gradual. Se você fizer uma cor muito clara, ele vai ficar uma parte clara e uma parte escura. Se ele tiver mechas, na parte onde ele ficou mais escuro, à medida que você for retocando as mechas, você vai conseguir fazer um clareamento. Então eu falo que agora ele tem que ser um clareamento gradual, né? Então mês que vem você vai fazer uma mistura de 5 com 5, 3. Perdão. No próximo mês você vai fazer uma mistura de 5 com 6, que aí você vai clarear meio tom. No próximo retoque você vai continuar fazendo 5 com 6, mas você vai diminuir a quantidade de 5 e aumentar a quantidade de 6, e você vai tirando o 5 devagarzinho para você ir descendo o clareamento desse cabelo devagar. E se ele tiver mecha, a hora que você for fazendo a mecha, ele vai disfarçar de forma bem mais fácil, tá bom? Uma outra dica interessante seria de repente você fazer o shampoo de limpeza de cor só para dar uma descarregada na cor desse cabelo onde ele ficou mais escuro. A receita do shampoo a gente sempre fala assim, ó: uma parte de pó descolorante, uma parte de OX e 4 partes de shampoo da Royal Look. Se a gente fosse traduzir em números, seria 10 gramas de pó descolorante, 10 ml de OX e 40 ml de shampoo da Royal Look. Aí você prepara essa mistura e leva ela para o lavatório, aplica essa mistura só nessa partezinha onde ele ficou um pouquinho mais escuro, massageia ali rapidinho, ele vai dar uma despigmentada e vai tirar o excesso de escuro que desagradou nesse resultado que você teve aí, tá bom? Já. É aquela pergunta ainda do preto azulado, né? Então é assim, ó. Então, o que acontece? O preto azulado, eu não sei se você já tem uma cliente que usa preto azulado. O preto azulado é uma cor que ela é extremamente ingrata, eu costumo dizer. Porque assim, você coloca o preto azulado hoje, sua cliente lava o cabelo 2 ou 3 vezes e o azulado vai praticamente embora, não sobra nada. Isso quando o preto azulado ele já está pronto. Se você for criar um preto azulado, ou seja, misturar mix azul em um preto para transformar ele em preto azulado, a probabilidade dele ter uma menor durabilidade é ainda maior, ok? Então pode ser até que funcione, mas eu não coloco muita fé, eu não tenho muita segurança nessa situação. E aí eu volto a dizer, né, dentro da minha série de mix eu não tenho mix azul. Então ainda assim, dentro de Mup eu não consigo te ajudar, né? Eu não tenho preto azulado, eu não tenho mix azul. Por que a gente não colocou o mix azul na Mup? Porque o mix a gente ia utilizar como uma cor, uma ferramenta
de personalização, uma ferramenta de caracterização de cor. Então a gente foi ver os mix que eram mais importantes para usar nessas ferramentas. Então, ao invés de utilizar um mix azul, a gente entendeu que o mix cinza e o mix verde eram mais importantes do que o mix azul. E um outro mix frio que a gente usa é o mix mix pérola, perdão. Então a gente acabou utilizando, ao invés de utilizar mix violeta e mix azul, como a grande maioria das empresas acabam usando, a gente optou por utilizar o verde, o pérola e o cinza, que são mais funcionais no dia a dia das personalizações de uso de mix. Então ainda continuo te devendo porque eu não tenho um mix azul para ajudar. E não te dou uma garantia de que misturar o mix azul, né, de outra marca, se for o caso, na coloração preta, se ele vai te dar um preto azulado perfeito ou se vai ter uma durabilidade excelente. Não é muito garantido, tá? Shampoo de limpeza de cor, né? Repetir o shampoo da limpeza de cor. Shampoo de limpeza de cor. Produtos. Shampoo da Royal Look. Pó descolorante OX. Quantidades. Uma parte de pó, uma parte de OX e 4 partes de shampoo. Medida, só para a gente poder ter uma referência. 10 gramas de pó descolorante, 10 gramas de OX, 40 ml de shampoo da Royal Look. Cara, sabe o que eu notei agora? Que já são 9h06, a live vai cair. Vai acabar, né? Beleza, então é isso aí, gente, ó. São 9h06, a gente tá aí nos minutos finais da live. O Instagram vai derrubar a gente já. E se eu não finalizar a live, eu não consigo salvar ela nos stories. Então eu vou ficar devendo para vocês, pra gente continuar batendo um papo, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou depois conversar com o pessoal da Olenka e vou ver se a gente monta uma outra live aí com umas explicações mais teóricas, né? Que aí eu venho, pego o flip chart, desenho, explico e aí a gente entra com uma coisa mais legal. Quero agradecer a participação de todos, foi um grande prazer estar aqui com vocês, trocar um pouquinho de informação, enriquecer, né, o currículo de vocês e o meu, porque para mim também é muito bom poder tá trocando informações, né? Então foi muito bom. Obrigado a todos pela participação. Beijo aí para minha esposa que está assistindo a live, Luana Almeida, né? Muito obrigado a todos pela participação, aí a galera do país inteiro, né, que esteve aí com a gente, que interagiu, que perguntou, que falou, né? Foi muito bom a gente tá. Eu fico à disposição de vocês, se precisar, entra lá no meu Instagram, então tá aqui, ó, vitorpinho.oficial. Se precisar esclarecer alguma dúvida, manda mensagem lá pra gente, assim que possível a gente consegue responder devagarzinho para vocês. Encontreolenka.com, tá aqui a ferramenta para vocês encontrarem o distribuidor mais próximo para poder estar orientando vocês, e para quem não é cabeleireiro também para poder estar encontrando o distribuidor, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, foi um grande prazer estar aqui de novo. Semana que vem a gente se encontra de novo, né? Se Deus quiser a gente vai estar numa próxima live. Amanhã a gente tem a nossa técnica Vanúzia Costa, né? Com a live na apresentação de cobertura de brancos ao vivo para vocês, então não perca, essa live vai ser às 2h da tarde, tá bom? Verônica Santos com a gente aqui, beijão. E depois Rodolfo e Simone Santana, né? Então, legal. Então amanhã a gente tem Vanúzia Costa, amanhã quarta-feira, quinta-feira a gente tem Rodolfo e Simone falando sobre técnicas e procedimentos. Então, Verônica Santos tá aí, Patrícia Castro por aí. Obrigado para todos vocês, viu? Foi muito bom estar aqui com vocês. Então segue lá a gente no Instagram, acompanha o nosso trabalho, acompanha nossas lives, Olenka Cosméticos, encontreolenka.com, vitorpinho.oficial, todas essas ferramentas para a gente poder estar se encontrando, tá bom? Beijo no coração, ótima noite para todos e até a próxima. Fui!